Olá, boa noite. Prazer estar com você aqui neste momento para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui com a música de fundo, a música Ao Sentir, gravado pelo Paulo César Baruch e Paulo César do Grupo Logos. É uma música que fala muito ao nosso coração, também tem muito a ver um pouco com esse momento, com essa parábola de hoje, que é a parábola do rico e Lázaro. Antes de nós lermos a palavra e estudar aí e tentar compreender a grandeza do estudo da palavra de Deus, nós vamos aprender neste momento, né? Nós vamos orar, pedir a direção de Deus, para que Deus fale ao nosso coração, porque o importante desse estudo é compreender a mensagem que Jesus tem para nos trazer em cada parábola. A parábola é um método de ensino maravilhoso, uma didática fantástica de Jesus, diante dos recursos disponíveis da época, né? Hoje nós temos aí recursos infindos de didática. Esse canal que usamos é um recurso muito bom, mas naquela época não tinha. Então, a parábola é um método fantástico de ensino. E cada parábola tem um ensinamento fantástico, maravilhoso. É isso que a gente precisa compreender. Às vezes a gente tem dificuldade de entender determinadas parábolas e o nosso propósito é compreensão da mensagem da parábola, tá bom? Então nós vamos orar aqui, suplicar as bênçãos de Deus, suplicar que o Espírito Santo nos conduza na compreensão e que eu e você sejamos abençoados, sejamos edificados, que a sua vida seja transformada, assim como foi a minha e de milhões de pessoas que um dia compreenderam, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus de misericórdia, por mais um dia. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de usar este canal para levar às pessoas a mensagem de fé e esperança, levar o ensino verdadeiro da tua palavra. Enche-nos com teu Santo Espírito, para que possamos compreender a grandeza da tua palavra, para compreender o teu real ensino, a tua mensagem que o Senhor tem para nós. Abençoe cada pessoa que ouvir essa mensagem, cada pessoa que ouvir esse estudo, que seja abençoado, abençoe sua família. Pai, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aqui dar uma pausa na música, né? E vamos ler o texto que trata dessa parábola, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Essa também é uma parábola, não é de uma compreensão muito fácil, como foi a passada aqui um pouco mais difícil, né? Mas também enriquecedora. A verdade dela é maravilhosa. Vamos ler então, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos ler do 19 ao 31. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado à porta da casa deste rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Antes que eu estou lendo aqui, eu quero chamar a atenção para algumas coisas que nós vemos no texto. O começo fala que o rico via de uma forma com grande ostentação. Ok? E depois fala que Lázaro era uma pessoa tão miserável que ele era, pelo que nós entendemos, era colocado à porta daquele rico. E o desejo dele é satisfazer sua fome até com as migalhas. Ele era alguém com tão pouca condição física que o alívio que ele tinha era que os cães lambessem as feridas. Não é? E aqui o texto fala
aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, que significa aqui céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Vejam a diferença. Bom, vamos ler um pouco mais, depois vamos trabalhar, só para vocês terem uma ideia da riqueza de detalhes que nós precisamos compreender aqui. No inferno, verso 23, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando ele, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dêem um testemunho, a fim de que não venham também para cá, para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que se cite alguém dentre os mortos. Ok. Magnífica palavra, né? Essa parábola ela é muito incomum. Ela foge completamente de toda a estrutura de parábolas que nós conhecemos até aqui. Por quê? Ela está cheia de peculiaridades. Porque ela apresenta personagens históricos, com nomes: Abraão, Lázaro. E ela vai além da nossa vida física, da nossa vida terrena. E eu creio que isso talvez possa gerar dúvidas, possa gerar confusões, porque há opiniões diferentes sobre esta parábola, porque é a única parábola onde é citado o nome, não é? Então, nós vemos que aqui há algumas peculiaridades que nós temos que avaliar. Nós temos que, para não trazer confusão, para não cairmos em algumas ciladas, que às vezes as pessoas querem usar esse texto para legitimar alguma coisa que está fora do propósito de Deus, fora daquilo que realmente ela quer dizer, nós temos que tentar entender algumas premissas para a compreensão melhor dessa parábola, porque ela trata de alguns assuntos, né? Primeira coisa, a justiça social. E a gente precisa tomar cuidado que a salvação não é recompensa da pobreza. A pessoa citada aqui como indica lá, ele não foi salvo porque era pobre, pelo seu estado miserável. Talvez a primeira leitura você possa tender a pensar isso, talvez alguém até possa afirmar isso não é verdade. Então, né? Mas a única conclusão apresentada aqui dentro dessa premissa é que havia uma situação econômica muito distante. Não é ela que é gerador de salvação ou de perdição. A condição social não afeta o caráter da pessoa. Isso é fundamental. Então temos que compreender a questão do caráter. E na narrativa, quando você lê com mais cuidado, você vai perceber essa verdade. Então, ou seja,
que faz justiça social? Fala, mas não é nesse aspecto de salvação. Mostra duas situações sociais completamente diferentes, ok? Lázaro. A parábola diz respeito de Lázaro. Esse Lázaro aqui, não mesmo aquele amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, né, que era uma pessoa bastante conhecida. É que o nome Lázaro em hebreu, em hebraico, ela vem de El-Azar, Eliezer, Eleazar. São nomes que significa Deus ajuda. Então o nome aqui tem um significado. É isso que nós temos que tentar entender. Então a citação aqui do Lázaro quer dizer, Deus ajuda. É muito mais do que a pessoa, ok? Aliás, afinal, é fato ou ficção? Esse é outro questionamento que nós temos que fazer. As evidências com a forma com que Jesus inicia a parábola, nós temos que ser atentos. Olha, certo homem rico. Por quê? Haviam outras parábolas também usando pessoas ricas, né? Eram contos populares e também citavam pobres, certo? E só que mostravam também, alguns mostravam o destino após a morte, que argumentam a favor de um caráter no final da história, apontam para uma questão de caráter e não para a questão social. Então, aqui é uma ficção e não um fato. Outra premissa, outra coisa que nós temos que pensar é na realidade da vida após a morte. Porque o foco dessa parábola não é a situação do rico e de Lázaro, tá? E nem aqui também o foco é a condenação ou absolvição. Não, aliás, não é a situação social, tá? Mas trata de a vida após a morte. Mas essa parábola não é suficiente para se afirmar que há uma consciência como a nossa no pós-morte. Quando você está no céu e no inferno, você vai gerar uma consciência em relação aqui à Terra. Então, essa não dá margem para isso, tá? Ela apenas assegura, isso é muito importante. Qual que é o foco? Há uma vida após a morte. Seja vida de glória e salvação, seja de perdição eterna, que é o inferno. Entendeu? Então, isso que nós temos que entender. A realidade da vida após a morte. Ok? Isso é fundamental. Bom, então, para a gente tentar, assim, compreender essa parábola, compreender melhor, nós vamos ter que avaliar cada personagem, certo? Que é citado com o seu perfil e sua condição, para a gente poder descobrir e compreender a mensagem que Jesus está trazendo a partir dessa parábola, a partir desses personagens citados, ok? Então, o primeiro personagem que nós vamos avaliar, tentar conhecer um pouco, é o homem rico. Só que eu vou fazer isso na segunda parte, dar uma breve pausa para molhar a garganta e já voltamos para falar um pouco melhor sobre o homem rico, ok? Um breve pausa e já voltamos.